Tudo bem, pessoal? Estamos aqui de volta com mais uma questão da EAR e dessa vez uma questão envolvendo o assunto médias, um assunto que cai bastante em prova. Vamos então aproveitar essa questão para rever esse tema, tá legal? É a questão 52 que fala para a gente o seguinte: em uma classe da primeira série do curso de formação de sargentos da EAR, as idades dos alunos se distribuíam conforme a tabela. Dessa forma, a idade média ponderada desses alunos era de pontinho, pontinho, anos, tá? Então a questão é que a gente calcule a média ponderada. Vamos então rever aqui esse tema. O que vem a ser uma média ponderada? Quando a gente estuda médias, a gente estuda a rigor 4 tipos de médias, tá? A primeira delas, e a mais fácil, é a média aritmética. Ela é bem tranquila, você vai pegar os elementos, quantos forem, né? 4, 5, 6 elementos, você vai somar esses elementos e você vai dividir pelo número de elementos. Então você vai ter aí a média aritmética. Na média ponderada, você repara aí na fórmula que eu tenho o número, né? Cada número é multiplicado por um peso. Então eu tenho ali o A1 vezes um P1, o A2 que multiplica um P2, o A3 o P3 e aí vai até o AN multiplicar o PN. Quando eu faço essa soma, tá? Eu em seguida tenho que dividir pela soma dos pesos. Então dessa maneira eu encontro a média ponderada, ou média com pesos, né? A gente vai encontrar quando faz essa divisão aí. A outra média que também a gente vê bastante é a média geométrica, que também é uma média bem fácil de você calcular. Você tem um número de elementos, você vai fazer o produto desses elementos e você vai extrair a raiz cujo índice vai ser o número de elementos. Então, por exemplo, se eu tenho 3 elementos, tá? Eu vou pegar o primeiro elemento, multiplicar pelo segundo, multiplicar pelo terceiro e vou tirar a raiz cúbica, porque são 3 elementos. A média harmônica. A média harmônica, eu tenho o número de elementos, tá? Então, na minha fórmula, esse número de elementos vai estar ali em cima, no meu numerador, e eu vou dividir, tá? Pela soma dos inversos de cada número. Entenderam? Então, se eu tenho, por exemplo, também 3 elementos, igual a gente viu anteriormente na geométrica, né? Eu tenho A1, A2 e A3. Como é que eu faço a média harmônica? Se são 3 elementos, eu vou pegar 3 dividido, tá? Vou ter 1 sobre A1 mais 1 sobre A2 mais 1 sobre A3. É assim, então, que eu calculo a média harmônica. Então, feito isso, vamos voltar para a nossa questão. A questão é que a gente calcule a média ponderada. Então, ponderada tem que ter um peso, né? A gente tem que ter esse peso para poder somar com os números que seriam A1, A2 e A3 e poder calcular. Repara que esse peso ele vai corresponder à frequência do número de vezes que a idade ali aparece na tabela. Então, eu vou ter, se a gente for comparar com a fórmula que a gente viu lá do A1 vezes P1, A2 vezes P2, quem seria o meu A1? O meu A1 seria o 18. E quem seria o P1? O P1 seria o 40, porque essa idade de 18 anos aparece 40 vezes. Depois eu tenho o meu A2, quem é 19 anos. E quem é o meu P2? É o 30. E aí vai. 20 vezes 17, 21 vezes 10, 22 vezes 3. Então vamos aqui a nossa questão, vamos montar para que você então possa já ter a solução. Na tabela, a gente vai fazer então a média ponderada é 18 anos, né? Vezes 40, que é o número de vezes que a idade aparece. Depois eu tenho, vou somar com 19 vezes 30, vou somar com 20 vezes 17, somo, deixa eu alinhar aqui a folha, com 21 vezes 10, e por fim, vou somar com 22 vezes 3. Isso aqui é dividido pela soma dos pesos. Então, 40 com 30, com 17, com 10, com 3, vai dar 100. Tá legal? Agora eu vou fazer, a gente não pode esquecer disso aqui, né? Eu aqui tenho um produto e uma soma, eu faço o primeiro produto. Então, vou pegar aqui 18 vezes 40, vai me dar 720. Vou somar aqui esse produto, me dá 570.
mais aqui eu vou ter 340, mais aqui eu vou ter 210, e aqui por fim eu vou ter 66, tá? Isso aqui eu vou dividir por 100. Ao fazer aqui essa soma, eu encontro 1906, que eu vou dividir por 100. Dividir por 100 é só andar 2 zeros, né, para a direita, então eu tenho 19,06. Foi o resultado que eu encontrei. Vamos voltar aqui para a nossa opção. A gente vê que corresponde à opção da letra C, tá? Da letra C. Tá legal? Então, questãozinha bem tranquila, bem interessante, serviu para a gente poder rever aqui essa matéria, tá legal? Então, gente, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, tá legal? Eu peço que você então coloque aqui embaixo na parte de comentários, que vai ser um prazer te responder. E vou ficando por aqui e te encontro na próxima questão. Até lá e um abraço.